tem uma fama de não contar a verdade, eu diria. As pessoas não confiam no Davi, porque ele saiu numa polêmica, né? Namora, não namora, é casado, não é casado, vou dividir o prêmio, não vou dividir. Você acha que realmente corre o risco de não ter criança nenhuma? Você apostaria nisso? Amado, a gente vem de um país que teve a grávida de Taubaté. Ela pediu pra eu sair, fora que ela tentou me prejudicar, né? Usava meu nome por ser igual dela, pra poder me colocar em vários atritos na rede social, falar que eu tava pedindo dinheiro usando o nome dela, várias polêmicas, tanto é que eu quase entrei numa depressão, tive que fazer tratamento. Boa noite, gente! Seja todo mundo bem-vindo ao Jornal dos Famosos. Hoje, dia 9 de abril, não é um dia qualquer. Hoje ela, nossa musa Jana, está de aniversário. Parabéns, Jana! Parabéns, meu amor, muita felicidade! Eu te amo, você sabe, Eu também te amo, isso, maravilhosa. Olha aqui, a gente combinando no tom. Tem parabéns para a Jana aí nos comentários. Vem aí um calabreso. Pois é. Vem aí a família Calabresa, né? A Calabresa, o Calabresa, a Calabresinha. A gente não sabe ainda, porque é muito novo. Aí não dá pra saber. Tá Mas muito o que cedo. chamou a atenção nessa história toda, gente, é que a senhora Calabresa parou de seguir o Davi. Parou, menino. E o Davi também parou de seguir a senhora Calabresa. Não tá grávida? A mulher tá grávida. Ele falou que tá. Aí é um ponto, hein, Jana? É isso que a gente O Davi conversou ontem. Brito falou que ela está grávida. É isso. Aí depois, nas redes sociais, né, o próprio assumiu que ela, né, enfim, eles estão no momento que eles não estão mais juntos agora. E que ela tá mais isolada, tá mais na dela, porque é muito comentário na internet, é todo mundo falando um monte de coisa nas redes sociais, e que isso está atrapalhando. Agora você sabe, né, Jana? Você, por exemplo, o Davi tem uma fama aí de mentiroso, né? Ele tem uma fama de não contar a verdade, eu diria. As pessoas não confiam no Davi. Porque ele saiu numa polêmica, né? Namora, não namora, é casado, não é casado, vou dividir o prêmio, não vou dividir. Chamava a moça de mulher a todo tempo dentro do programa, A né? Mani. A Mani. E depois, quando saiu, era namorada, que não tinha muito vínculo. Passou aquele papelão na Ana Maria Braga. Ele se queimou totalmente. Exato. E a partir daí, ele foi um dos campeões do BBB que não conseguiu repercutir a vitória, eu acho. Só né, polêmica, Tutu? né? Na Só verdade, quando se fala polêmica. de Davi, fala da família. Aí veio a mãe do Davi falando que não sabia que o filho ia ser pai. E depois ela se manifestou, a dona Elisângela, falando que sabia assim. Uma confusão daquelas. Mas sabe quem chegou aqui pra comentar essa história? Quem? Olha, ela já tá aqui! Ariane Rolim! Boa noite! Jana, olha que história, né? Essa do Davi. Oi, parceiros aí de telão. Que história do Davi, gente. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Ele, um dia movimentado, né? Porque ele perde parte dessa grana dele aí, desse prêmio do BBB, que eu confesso a vocês, eu acho que ele nem deve ter mais, porque ele tá cheio de dívidas. Então, aí ele gente, já tem que dividir isso com a Mani e agora vem um filho. Então, assim, tudo que vem do Davi gera isso que vocês comentaram, assim, uma coisa negativa envolvendo a polêmica, né? Ele tem dívidas ativas aí muito grandes, que são aquelas dívidas que o banco nem espera mais receber. Tem mais de 63 mil reais em dívidas, além de ter esse processo aí contra a Mani, que ela agora ganhou, né, direito a metade desse prêmio, desses 2 milhões e 300 dele do BBB. Porém, ele ainda pode recorrer. Ele pode ir na justiça recorrer e sair e dizer que não, que ele não era marido dela, né? Que era aquela história lá quando terminou o BBB, que ele ficou nessa fuleiragem, me desculpa a palavra. Ficou esse... olha, se é o meu marido que passa lá meses prometendo amor, que a minha mulher não sei o que, quando sai... Ai, minha namorada, tô conhecendo. Meu amor... Ele ia ter que usar metade desse prêmio para refazer o rosto dele, porque ele ia apanhar. O pau ia torar lá, né? Como diria Jojo. O pau ia torar. E aí agora tá essa confusão aí, porque aí ele já tá com esse filho que daqui a pouco vem pensão.
Olha, eu não sei, esse homem precisa de um banho de sal grosso e tá tomar um rumo na vida dele, porque é só confusão, gente. Vocês não acham que tava bom dele arrumar um consultor financeiro bom pra ajudar ele, começar pagando essas dívidas? É um bom conselho, né? Dri, não é, Ariane, desculpa falar, Dri, não é só consultor financeiro, não. Ele precisa de um advogado, não, de um assessor de imprensa, né? De tudo, consultor, né? de imagem, psicólogo. de um psicólogo. De uma ele equipe precisa completa. de uma equipe. É psicólogo, assessor, consultor financeiro. Suporte por completo, suporte. né? E eu Suporte acho que ele completo. tem dinheiro pra isso. E eu tô falando sério, gente. Porque Será que ele ainda tem? Eu acho que tem. Sabe quem deve saber dessa história de dívida? Porque quem trouxe essa história foi o nosso portal Léo Dias, que trouxe toda essa história das dívidas de Davi. Não é, Edu? Isso aí, Tutu. Quem trouxe foi a gente, sem querer puxar a sardinha, mas a apuração é minha também. Então, conte pra gente, por favor, Edu. Então, a gente descobriu essas dívidas que o Davi tem, como a Ariane falou. Tem mais de 50 mil reais que ele deve, que são aquelas dívidas que o banco nem acha mais que vai receber, ele já coloca como prejuízo, mas que ele pode continuar sendo cobrado, mas não entra mais no balanço dos bancos. Além de 10 mil reais de dívidas ativas, nome sujo no Serasa, e a gente encontrou até dívida de 30 reais em loja de departamento, valor de uma cueca. Edu. Não, Edu, mentira. 30 real? Por volta de 30 reais, 30 e uns quebrados. 30 contos? Olha, primeiro, eu não tenho palavras, mas eu vou dizer o seguinte. O Edu é o homem do financeiro aqui do Portal Léo Dias, que dá todo mundo que tá devendo, ele sabe. Ele faz o levantamento. Eu até tô com medo, nosso portal bomba, parabéns. Agora, 60 mil pra quem ganhou 2 milhões e quase 3 milhões é pouco, né? Dava pra ter pago essa dívida, amiga, né? dá pra quitar à vista, né? Agora, Ariane, essa questão, né, de que realmente, assim, parar de seguir, né, e fala que vai ficar presente na vida, fala que tem, que vai ser pai, mas aí agora a ex-assessora fala que não é. Você acha que realmente corre o risco de não ter criança nenhuma? Você apostaria nisso? Amado, a gente vem de um país que teve a grávida de Taubaté. Meu Deus, Ariane! Meu amor, a chance da mulher inventar uma história dessa pra estar num hype, porque assim, a gente sabe que criança e gravidez engaja muito. Sim. Né? Eu estou grávida, nem tô postando tanto de gravidez e engaja super. Então você imagina uma pessoa que tem um relacionamento com o Davi Brito, que falou no nome dele, todo mundo quer saber, odiando ou amando. Sim. Então assim, pode ser... Tá? Eu não vou acusar essa mulher dela estar mentindo, mas eu não me assustaria. Te confesso que eu não me assustaria, porque ele mente tanto, ele já mentiu tanto, Tutu. Eu fui uma pessoa que acreditou nele. Eu torci por ele no BBB, Você era sabe? torcedora do Davi? Eu era, e aí eu paguei minha língua, entendeu? A gente faz umas besteiras na vida, acontece, tá tudo certo. E aí votei, e não sei o quê, e poxa, e ele valoriza a mulher dele, né? E o cara é batalhador, nem tem internet, não tem aplicativo, não tem nada. Aí depois o cara sai todo enrolado, mais sujo do que, né? Não vou falar o quê. Então, assim, eu não vou estranhar se ele estiver inventando, macumunado com essa querida aí, com essa influenciadora que bombou nas redes sociais, depois começou a namorar ele, né? Eu não vou estranhar se essa gravidez for uma mentira. Explica pra gente justamente qual foi sua relação, né, com o Davi, ainda quando ele estava no BBB, e que momento você parou de trabalhar com o Davi? Tudo bem. Minha relação com a família de Davi vem muito antes do programa. Eu sou líder comunitária aqui do bairro de Cajazeiras e aí desenvolvo um trabalho social, na qual eu sempre ajudei a família dele, do Davi. E aí, num certo dia, a mãe dele me liga, 5 horas da manhã, falando ali, que ela é minha xará também, né? O nome dela é Elisângela. Meu filho vai entrar no programa, no BBB, preciso da sua ajuda. Aí eu acordei, né? E falei assim, não acredito, Eli. E tá dependendo de quê? Ele não tem Instagram, ele não tem celular, não tem nada. Eu preciso, como você é uma pessoa influente aí na sua comunidade, ele me pediu para que você assessorasse ele, ajudasse em tudo. Aí eu prontamente levantei, comecei a entrar em contato com meus conhecimentos. E aí
corri atrás de colocar na mídia. E ele querendo lembrar que ele não tinha entrado no programa ainda, quando eu comecei a assessorar a família de Davi. E qual foi o rompimento? Quando se deu o rompimento? Aí começou, né? A gente não tinha noção, né, que ele ia entrar na casa, na verdade. Eu e a mãe dele, nós fazíamos mutirões, né? Pegava o carro de som, ficava na comunidade, de dia à noite pedindo: olha, Davi Brito, menina aqui de Cajazeiras, vai entrar no programa, precisa da sua ajuda. Bora ligar, bora correr atrás para que ele possa entrar no programa. Aí foi quando ele entrou. Aí os dias se passaram, foi crescendo, tomando muita proporção, né? Ele foi crescendo e a gente foi divulgando e eu acompanhava a mãe dele de dia à noite em tudo. Ligava para as emissoras para poder fazer entrevista, levava ela para o Carnaval de Salvador, porque ela não tinha conhecimento nenhum. Eu pagava o Uber e deixando aqui bem claro que eu era que organizava tudo que você possa imaginar. Raquel ia para o Rio de Janeiro, quando ele estava no paredão, e eu ficava acompanhando a mãe dele aqui em Salvador, em todas as demandas que tinha. Num certo dia, quando faltava um mês para terminar o programa, ela me liga e disse que não precisava mais da minha ajuda, que era para poder eu deixar a assessoria dele. Como eu tinha feito tudo voluntariamente, queria deixar bem claro, gente, eu não sou biscoiteira, eu não preciso do dinheiro deles, eu tenho meu trabalho social, eu sou líder comunitária e sou assessora parlamentar, então assim, eu não preciso deles para nada, a única coisa que eu fiz foi ajudar a família, só isso. E aí ela pediu para você sair sem mais nem menos e você se retirou. Ela pediu para sair, fora que ela tentou me prejudicar, né? Ela usava meu nome por ser igual dela, para poder me colocar em vários atritos na rede social, falar que eu estava pedindo dinheiro usando o nome dela e várias polêmicas. Tanto é que eu quase entrei numa depressão, tive que fazer tratamento e minha filha ficou sofrendo bullying na escola, meu filho, coisa e tal. Então, assim, minha família foi muito prejudicada. Eu passei uma boa com essa família. Atualizações. O que está acontecendo, Edu? Conta pra gente. Ó, Tutu, pra dar o mais quente que tá acontecendo agora. Os dois entraram em um acordo, entraram com um pedido na justiça para o processo ser suspenso por 60 dias. E para que essa suspensão? Para que eles consigam chegar a um acordo amigável, isso depois da polêmica que já vem se arrastando há mais de 2 semanas do rompimento comercial e da parceria artística entre os dois. Então, lembrando, o processo que vocês tiveram acesso, o portal teve acesso, ele começou quando, Edu? O processo começou em março, mas a briga já vem de antes. Para fazer aqui uma linha do tempo completa, a briga começou em novembro. Em novembro, os dois decidiram romper a parceria comercial da empresa que os dois são donos, a Laboratório Fantasma Produções, que gerencia a carreira de alguns artistas, como a rapper Drica Barbosa, o Rael da Rima e etc. A partir deste momento, em dezembro, eles assinaram um contrato em como esse desfecho ia ser feito entre os dois. Como eles iam dividir o dinheiro, algumas terminologias ali discutidas em contrato. Até aí tudo bem. Aí passou janeiro, passou fevereiro e em março o Emicida resolveu cancelar o contrato, tirou o fiote da empresa e ele tomou as coisas para ele de novo. Isso gerou uma grande divisão no Laboratório Fantasma e na empresa, na família e nas pessoas próximas. O Emicida, para ele ter feito esse rompimento com o fiote, ele alega de saques indevidos de mais de 6 milhões de reais das contas do Laboratório Fantasma, direto para a conta do fiote. E aí, isso rendeu um processo do fiote contra o Emicida. Ele pediu o congelamento das contas, que ele sim poderia fazer aqueles saques desde que fosse avisado, de acordo com o contrato assinado, pedindo para que congelasse as contas do Laboratório Fantasma, para que aí eles pudessem fazer a dissolução, dividir certinho os valores. O processo, se não me engano, é da 2ª semana de março e a partir daí começou já a briga judicial até a gente descobrir na semana passada. E Edu, você acha que essa descoberta por vocês do portal é o que fez até essa tentativa de reconciliação de uma forma mais tranquila? E mais, que pegou mal, né? E vou continuar, porque eles foram pro Eles não. O Fiote deu entrevista no Fantástico, né? O Emicida apenas mandou uma nota. Isso.
Tudo começou com o Portal, vamos lembrar. Mas o Fantástico. E o Fantástico, né, também. Então, será que tudo isso levou a um consenso? Será? Eu torço pelo consenso sempre, viu, gente? Eles são irmãos, eles representam uma parcela grande da sociedade brasileira. As pessoas pretas se inspiram neles. O trabalho deles é muito legal. O Emicida é um puta rapper. O Fiote é ótimo. O Rael é ótimo. Então, a gente quer ver gente mais preta se dando bem, né? Gente mais preta. Gente preta se dando bem e não em confusão. Sim, sim. Olha, analisando de como as coisas rolaram da semana passada para cá, a gente descobriu na segunda-feira passada, e o anúncio do rompimento dos dois foi por volta da sexta, do sábado anterior na segunda. Aí muita gente já se questionou, os fãs se questionaram, foi o que fez a gente ir atrás e descobrir o que estava rolando. E desde então, todo novo passo do processo, seja a acusação que o Emicida fazia, a acusação que o Fiote fazia, a gente explorou tudo. O Emicida chegou a falar que o Fiote desviou essa quantidade enorme de dinheiro dos cofres da empresa, além de só trabalhar 2 horas por dia. Então, a coisa já ficou um pouco baixaria a partir desse ponto. A gente teve acesso a informações de que, na reunião que eles avisaram os colaboradores da empresa de que a parceria seria desfeita, houve um barraco. Não deixaram o Emicida falar, não deixaram o Fiote falar, o Emicida saiu da reunião, o Emicida tomou bronca da Drica Barbosa. Então, a coisa virou uma verdadeira baixaria, o que poderia ser facilmente resolvida por debaixo dos panos, poderia ser resolvida literalmente dentro de casa, já que os dois são irmãos. Verdade. Trabalho em família é complicado, né? É difícil não dar confusão, né? Difícil. É difícil. Eu queria até saber depois a opinião do Bruno, mas a gente vai ter que... Daqui a pouco a gente tem mais pauta com o Bruno A gente tem mais pauta com então, ele, a gente quer agradecer, inclusive, a sua participação e parabéns. Na verdade, esse projeto, ele é um movimento que busca, que visa realmente ajudar os homens a acharem as novas versões de si mesmos. Então, a proposta de subir a montanha e passar certas dificuldades que muitos dos homens já não passam mais, e algumas propostas, inclusive, de obstáculos que talvez os homens nunca tenham passado, experiências que edificam a alma, que fazem com que a gente tenha pensamentos diferentes, conexões diferentes, coisas que a gente aprende ali dentro da montanha e busca sempre de uma conexão com o número 1, que é Jesus, que traz realmente oportunidade da gente fazer um paralelo do que a gente está vivendo lá com algumas situações que a gente vive na vida. Então, essa experiência faz com que vários homens que passam alguns tipos de dificuldades na sua própria vida pessoal, às vezes dentro do seu relacionamento com cônjuges, com filhos, ou até mesmo no trabalho, relacionamentos, que eles tenham a experiência lá de viver em família. Aquelas pessoas que estão lá, no meu caso tinha quase 200 pessoas, elas são divididas em números determinados pela produção, e aquelas pessoas viram uma família. Então, a gente tem algumas coisas que acho que todo mundo já sabe e não é problema eu falar, e família não abandona a família. E eu acho isso muito bonito, porque a gente vê realmente aí, hoje em dia, no mundo afora, pessoas abandonando, terminando relacionamentos, traindo cônjuges, enfim, quebrando sociedade por talvez um tipo de má conduta, ou então fazendo filhos e abandonando. Então, esse movimento de transformação, de amadurecimento do ser humano, focado mais no homem, mas tem um trabalho paralelo com as mulheres também, traz realmente uma grandeza interna, uma força e uma conexão com o divino. Ele não é uma experiência religiosa, eu acredito mais em ser uma experiência espiritual, porque lá não tinham pessoas de uma única religião, tinham pessoas de várias religiões que estão ali em busca de uma melhora, em busca de uma conexão com o divino, e é sensacional. A gente não pode falar muitos detalhes, porque senão a gente traga a oportunidade de outros homens estarem fazendo, outros homens poder proporcionar coisas incríveis para suas famílias quando estiverem em casa, no retorno, porque a gente brinca que subir a montanha lá é uma coisa, mas a verdadeira montanha é quando a gente volta para casa e a gente se depara com realmente as dificuldades e começar a colocar em prática certas demandas que precisam ter. No meu caso, eu não fui com nenhum tipo de demanda específica, a não ser conexão comigo mesmo, buscar realmente a espiritualidade, entender certas coisas mais a fundo, como perdão, como o deserto do orgulho, algumas situações. A convivência com os meus colegas foi muito importante, porque cada um tinha uma demanda diferente, e o coletivo se ajudando
fisicamente, mentalmente, espiritualmente. É uma experiência de verdade que eu acho que todo homem deveria passar e todas as famílias deveriam incentivar os chefes de família a poder passar também. Quantos dias você ficou? Eu não ouvi. São 4 dias. Foram 4 dias. E você voltou melhor? A gente sempre volta melhor, porque os desafios... eu fiz ano passado, eu gosto de me propor sempre muitos desafios. Eu acho que o desafio faz com que você tenha que buscar uma nova versão de si mesmo, evoluir e se tornar alguém melhor para si, em primeiro lugar, e, consequentemente, para as pessoas que estão à sua volta. Ano passado, eu me propus esse desafio, indo sozinho para a Albânia, passando ali um perrengue, na verdade, com um budget muito pequeno para poder passar os 10 dias que eu fiquei lá, com uma mochilinha que tinha só uma muda de roupa. E aí eu fui passando por experiências num lugar onde as pessoas não conseguiam se comunicar comigo, porque eles também não falavam inglês, então eu passava mais ou menos 16 horas do meu dia em silêncio, e que foi muito bom para poder entender o meu coração e curar certas feridas que todos nós temos, crise, raiz de rejeição, fraturas emocionais que vem muitas das vezes dentro do nosso berço, né, da primeira família que a gente tem, a nossa infância, depois ali na escola, os processos todos da nossa evolução. Então, quanto mais oportunidade a gente tem de ter contato consigo mesmo, de enxergar todas as nossas feridas, mais a gente consegue transformar e curar e se tornar uma pessoa maior. Então, esses desafios, como a minha Albânia, como subir a montanha, como foi agora esses 4 dias, e outros que eu proponho aqui sempre no meu dia a dia, faz com que a gente consiga se edificar. Eu acho importante demais essa palavra, edificação, porque a gente precisa sempre estar em busca de se tornar uma pessoa melhor.